Ontem a gente mostrou um pastor que abusava das fiéis. Hoje a gente tem um outro caso de um pastor também, mas muito pior. Dessa vez ele foi preso porque estuprava e engravidou a própria sobrinha de 12 anos. Então esse falso pastor foi preso lá em Brasília porque ludibriava os fiéis e chegava a cometer até mesmo, como cometeu, segundo a polícia, crimes sexuais. Um pastor foi preso suspeito de assediar e estuprar crianças e adolescentes de uma igreja evangélica de uma cidade de Anápolis, no Goiás. Um pastor evangélico foi preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos dentro do carro dele no meio da rua. Polícia investiga um pastor por crimes de estupro de vulnerável e assédio moral. O pastor foi preso acusado de abusar sexualmente de fiéis sob a justificativa de desfazer maldições. O pastor em Guarulhos foi preso ontem pela 5ª Delegacia no município da Grande São Paulo. As acusações dele são de estupro contra pessoas, contra menores que frequentavam a igreja. Digam, São Felipe! Patrocínio preservativo canhoto. Protege bolsonarista de ter filho do capiroto. Quanto menos bolsonarista, melhor. Rema Editorial. Parece um pouco disco arranhado, mas a gente acaba tendo de se debruçar sobre um assunto que virou um paradigma nos últimos dias, que é a relação da extrema-direita com as diversas partes do mundo, em especial em duas frentes. A primeira, o avanço no Parlamento Europeu, e a segunda, no Brasil, como algumas coisas absurdas acontecendo aqui. A eleição na Europa, pelo menos dizendo assim em termos de União Europeia, deixou claro o avanço da extrema-direita, que conseguiu encaixar o seu discurso com o anseio de parte da população. Quando a gente olha basicamente a Alemanha, chega a ser assustador o crescimento desse grupo na antiga Alemanha Oriental e em vários países do antigo leste europeu. Esse grupo tem encontrado a insatisfação que os atuais governos têm mantido, e boa parte disso está relacionado, de acordo com um artigo publicado no site Diálogos do Sul, que é dirigido por uma jornalista que eu amo de paixão, que é a Vanessa Martina, que coloca um fato que é absolutamente inquestionável. Como a direita tem se colocado ao lado dos Estados Unidos e a esquerda, que é bastante dedicada a um parâmetro social-democrata, nós temos ali praticamente um discurso repetido, apenas com a diferença de olhar um pouco mais para o social. O discurso de rompimento tem ficado a cargo da extrema-direita, que, de acordo com esse artigo, escalada da ultradireita na União Europeia é derrota dos Estados Unidos, vitória geopolítica para Putin e alerta para o Brasil, ressalta que o quanto a Europa perdeu ao embarcar nessa aventura junto à situação, que eu até evito de colocar um nome exato, mas eu digo que é uma situação entre Ucrânia e Rússia, e embarcou numa situação que só encareceu a vida dos europeus e que está levando ao ressurgimento de um fantasma aparentemente esquecido há pelo menos cerca de 100 anos. E esse retorno a um pesadelo já vivenciado e que levou à Segunda Guerra Mundial e depois à Guerra Fria é algo que, para quem está do lado de cá do Atlântico, é bastante preocupante, porque acabou também influenciando, e é um grupo que está bem articulado, é um grupo que está se colocando de maneira bastante abrangente e que também tem seus expoentes aqui com bastante popularidade, nos Estados Unidos com Donald Trump e aqui no Brasil com o Inominável. E este grupo no Brasil talvez tenha encarado uma situação, no mínimo, delicada com esse projeto de lei relativo à equiparação do aborto ao homicídio.
Em cerca de 2 dias, houve uma reação que realmente deveria ter sido talvez até mais evidente e mais efusiva do que ela está sendo no momento. E eu digo que deveria ser mais porque ainda há uma certa dificuldade de alguns setores de se colocar como se deveria ante a esse projeto absurdo, criminoso e absolutamente inadmissível. No canal Paz e Bem, eu fiz diversos programas dentro do Espiritualidade e Diversidade, primeiro falando da cultura do estupro e segundo tratando do aborto na visão das diversas religiões. E ali a gente mostra não somente de um lado que não há a princípio texto que embase o estupro, como também não há fato ali muito evidente, tirando o Alcorão, ligado à questão do aborto. Mas o fato é que dentro dessa visão extremista de direita, ligada à supremacia branca, leva a situações delicadíssimas, com consequências abjetas e absurdas. E o que é mais delicado, eu acho que tento aqui às vezes no nosso podcast não repetir o óbvio, não repetir o que as pessoas já falaram, porque afinal já tem muitos analistas colocando dados excelentes, argumentos maravilhosos. Mas o mais delicado é que a gente nunca pode esquecer que há um grupo dentro dessas igrejas que concorda com esse tipo de argumentação, que concorda com este tipo de política e que não enxerga nenhuma outra função. E o melhor evidência foi no embate entre a Sêmia Bonfim e um desses líderes de extrema-direita se colocando num desses debates, não sei se foi na CNN ou em outro canal, em que ele colocou que a pesquisa dele é melhor do que qualquer outra pesquisa que ele pegou lá na Bíblia, sendo que a própria Bíblia não tem um dado específico sobre aborto. Ali você tem interpretações, e isso é um dos pontos delicados, não no sentido de defender o aborto, mas você defender uma ideia com base numa interpretação sua e sem levar em conta as situações bastante peculiares de cada um. Mas, de qualquer forma, dentro desse grupo, além da questão do aborto ou da equiparação do aborto ao homicídio, eles até inventaram um novo termo chamado feticídio, que seria o assassinato do feto. Você tem aí também algumas vitórias que foram muito estranhas, que partiu do parte do presidente da Câmara, eu vou evitar falar o nome dele, todo mundo sabe quem é neste momento, e que ele simplesmente não permitiu o debate. Esse é um outro ponto muito delicado, porque é um assunto muito sério. Você mexe com o Código Penal, eu não sei se esse é um PL, então não seria uma PEC, mas de qualquer forma é um assunto que precisaria ter passado pelas comissões, e a ideia foi levar direto exatamente para acontecer como aconteceu no Paraná, com relação à privatização das escolas estaduais. Aprovar um projeto sem discussão e no susto, exatamente para que nem a população soubesse disso e que servisse para que esses pilantras, incluindo mulheres, se colocassem nos canais deles, lacrando para variar, e colocando como se tivessem sido responsáveis por uma mudança humanista, quando a bem da verdade e de maneira bastante coerente tem se colocado como sendo projeto de lei que legaliza o estupro e legaliza a pedofilia, pois afinal, de acordo com o que os próprios estudiosos do direito e da Câmara colocaram, com isso, o estuprador teria uma pena de no máximo 10 anos, enquanto a pessoa vítima do estupro, caso praticasse o aborto, teria até 20 anos. Algumas pessoas têm colocado essa bancada, que já envolve boi, Bíblia, bala e banco, não seria BBB, mas seria BBBB,
consegue com muita habilidade transformar a vítima em réu, como aconteceu com a própria Maria da Penha, que levou à criação da lei que leva o nome dela, e que agora teve que recorrer à proteção da justiça para não ser novamente vítima desses canalhas que resolveram relativizar a violência contra a mulher. E o problema é que são pessoas que, para quem não importam os dados estatísticos, basta uma ideia na cabeça e uma caneta na mão, e é claro, muito dinheiro para tentar colocar e impor uma ideia que pode sim matar. E uma das coisas que foi colocada que é interessante é lembrar que o estupro não precisa ser com pênis. O estupro pode ser com ratos, pode ser com objetos. E ultimamente tem se colocado até a questão do estupro virtual. Ou seja, não necessariamente ele precisa ocorrer de maneira física. Ele pode ser colocado, sim, de outras maneiras muito mais cruéis e até mesmo mais terríveis psicologicamente, não apenas fisicamente. E aqui um último ponto que a gente não pode esquecer. A esquerda pode ter encontrado o seu ponto para desmascarar a extrema-direita ante o seu próprio público. O problema é até que ponto é possível ir para cima deles dentro da base deles. Porque esse é um dos pontos que a gente precisa sempre estar de olho. Falar para a nossa bolha é fácil. A gente precisa dialogar com a bolha da extrema-direita para mostrar o quanto que ela está se prejudicando, apoiando seus próprios inimigos, apoiando o próprio escorpião que quer matá-las. Podflix Green Tubecast. Eu creio que não houve uma repercussão como deveria por parte de um fato circulado nas redes sociais por parte do comandante do Exército, General Tomás Ribeiro Paiva. Isso aqui eu estou lendo uma publicação na Carta Capital, em que ele considerou um erro coletivo a publicação em 2018 do General Vilas Boas, à época comandante das Forças Armadas, no julgamento da véspera do julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. Palavras dele: acho que nós erramos. Não vou julgar também o comandante anterior, a quem eu tenho toda a lealdade. Acho que é um erro coletivo. Isso está aqui num artigo ou numa entrevista com o jornal O Globo no dia 7 de junho. Ele disse: eu era chefe de gabinete e sou corresponsável por isso, apesar de ser um outro momento político. Agora, não houve pressão no Supremo. O Supremo não se pressiona. Essas aqui são as palavras dele. Esse destaque merece, talvez, que possa ser uma mudança de postura, mas é algo que, de alguma forma, ele, em nome da instituição, pode estar trazendo aqui uma outra visão sobre essa situação trágica que ocorreu naquele ano. Que além de termos a prisão do Lula, tivemos também a eleição do inominável. Se a partir daí temos uma mudança de postura no Exército, é algo a se conferir. Mas, de qualquer forma, vindo de quem vem no comando das Forças Armadas, especialmente se tratando de Exército, podemos ter aí uma outra situação daqui para frente. Algo a se conferir e algo a se desejar, e esperamos que isso se efetive. Outro destaque que eu acho que dificilmente as pessoas colocam de maneira adequada é uma reportagem que saiu aqui na Folha de São Paulo, dizendo que Coreia do Sul é acusada de escravidão moderna com esquema de trabalhadores sazonais. Não é de hoje que há denúncias de abusos com relação a trabalhadores, no sentido de considerá-los em situação de praticamente escravidão.
e colocam aqui várias situações que, no geral, vamos ser bem sinceros, as pessoas costumam acusar a Coreia Popular, mais conhecida aqui no Ocidente como Coreia do Norte. Então, quando a gente vê esse tipo de informação saída na mídia hegemônica, podemos estar aí tendo, talvez, não uma queda no bloqueio, já que continuamos recebendo as informações mais estapafúrdias vindas da Radio Free Asia, que é patrocinadora de todas e quaisquer mentiras relacionadas à Coreia Popular, no sentido de tentar derrubar o regime. Tanto tentam quanto não conseguem, visto que desde o final desde o armistício entre as Coreias, o regime se continua de pé, enquanto o regime coreano passou de uma ditadura para um simulacro de democracia, como é praticamente toda a democracia liberal. Outro ponto que eu queria também destacar, para terminar esse quadro, é que Record, SBT e Bandeirantes estão perdendo para o streaming, ou seja, as pessoas em horário nobre estão se dedicando mais a assistir YouTube, Netflix e outras plataformas, às TVs abertas, Bandeirantes, SBT e Record. Vocês imaginem TV Cultura, vocês imaginem TV Brasil, vocês imaginem Rede TV e imagine CNT. O pessoal até esquece que essa emissora existe. Essa é uma divulgação do Instituto Cantar Ibope. E eles colocaram que as 3 emissoras juntas tiveram 21,3% de participação diante da 23,2%. Seria do streaming. A liderança continua sendo a Globo de longe, com 36,1% de audiência. Não sei se aqui eles também somam o streaming da Globoplay, mas de qualquer forma, ainda assim, é algo que é interessante de analisar, não somente a questão da mudança de comportamento das pessoas de ir para streaming. Não podemos esquecer, falamos de YouTube, mas daí provavelmente deve estar incluído o Brasil Paralelo e outras coisas aí que nem imaginamos. Mas isso mostra o quanto essas emissoras, no sentido de tentar se impor ao governo, perdem. E apenas a Globo continua se mantendo como a grande vedete da audiência no Brasil. O que virá a partir daí é algo que a gente ainda não sabe, mas uma das coisas que é importante saber a partir desse diagnóstico é entender que talvez estejamos num caminho sem volta, talvez não na morte da TV, mas talvez numa situação que equipara a AM e a FM há um tempo atrás, mas que levou, isso no caso do rádio, mas que levou ao final das emissoras AM aqui no Brasil, depois de muitos anos. E é claro, isso acaba levando à necessidade de modernização e adaptação por parte dessas emissoras, grandes grupos de comunicação, grandes empresários, mas que certamente não têm bons recursos a partir do chamado faturamento por conta da publicidade. Pelo jeito, todo o investimento que o inominável promoveu nessas emissoras não serviu de absolutamente nada. E no caso do governo atual, vamos ver como vai se comportar ante toda essa situação. Mas é importante a gente lembrar também que muitas vezes essas pesquisas acabam pegando basicamente a grande São Paulo, que é o maior mercado relativo a esses temas no Brasil. Fora dessa região, especialmente em cidades do interior, onde a internet praticamente inexiste, as TVs abertas ainda são um grande fator de comunicação, assim como o rádio. Então é algo que precisa ser bem pensado, mais do que em termos de propaganda, mas também em termos de sobrevivência desses veículos, porque até hoje o rádio amador existe mesmo com a internet, e o MIR, que ainda existe até onde não saiba,
e mesmo com todos os outros equipamentos, todas as outras plataformas e internet. Enfim. Falsa! Não tem como te defender. Desmentiras. A extrema-direita é craque em mentiras. Talvez ninguém consiga mentir tanto em tão pouco tempo e em tamanha quantidade quanto as lideranças da extrema-direita. E uma dessas figuras divulgou, e é uma coisa que eu vou comentar aqui no Conversa Viada, que o STF teria decidido que as pessoas trans devem utilizar os banheiros de acordo com o sexo de nascimento, digamos assim. Esse é um dos pontos que não é exatamente o que foi definido. A bem da verdade, o STF decidiu não decidir sobre o assunto. E esse é um dos pontos que realmente também me deixa bastante indignado, apesar de não ser uma pessoa trans. Mas eu sou uma pessoa aliada da causa, no sentido também de que todo mundo tenha a cidadania plena. Esse é o meu mote. Chovendo viado. Oi. Exatamente. Gente, elas pintam! Desculpe, eu sou feminina e desceu pra mim. Torre de viado. Foi ótimo. Ai, eu queria ir embora. É gostoso demais! Conta essa piada. Lembramos a todos que este quadro é para a gente trazer destaques do canal Drops LGBTQIAPN+, no Telegram. Se você tem Telegram no seu mecanismo de busca, coloque Drops LGBTQIAPN+, que você vai entrar no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias que nós conseguimos encontrar em língua portuguesa, voltado para publicações dentro da comunidade LGBTQIA+, no Telegram. Para que uma pessoa cis entrar num banheiro público para poder fazer alguma necessidade, seja o 1 ou seja o 2, não preciso dizer mais muita coisa, é algo absolutamente tranquilo. Contudo, para pessoas trans, esse drama é algo que se repete a cada momento. Primeiro, especialmente para quem ainda tem uma aparência mais andrógena, não é tão simples você simplesmente entrar no banheiro. Especialmente no banheiro masculino, as pessoas olham com o olho torto e, é claro, há aquelas pessoas abusadas que olham com desejo. Há uma outra questão também bastante delicada que, para o bem e para o mal, muitas pessoas fazem uso de banheiros públicos para realizar atos sexuais. Isso é uma das coisas que, infelizmente, acontece. Muitas pessoas usam isso como um fetiche e outras o fazem porque não, sei lá, às vezes se acham que é um ambiente apropriado. Curiosamente, até um bolsonarista foi pego há pouco tempo nessa situação e foi escrachado nas redes porque foram colocar e verificaram que ele estava lá votando no 17 em 2018, no 22 em 2022. Mas, de qualquer forma, é um ato de desumanidade a gente impedir que a pessoa use o banheiro em caso de necessidade. E no caso da pessoa trans, o ideal é que ela use o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Há também uma grande dificuldade na relação com as feministas radicais, e eu escutei um argumento muito interessante por parte de uma delas no programa no Diário do Centro do Mundo, se não me engano foi a Patrícia Leles comentando sobre o assunto, que ela, inclusive, sendo também uma vítima de estupro, não se sentia muito à vontade pelo fato de possivelmente ela ser novamente vítima de um estupro, no caso aí ela alegando ser uma pessoa trans. Eu não posso dizer sobre todas as pessoas, mas a maneira como às vezes isso acaba acontecendo, o que é colegado, eu queria colocar, ver se de repente temos dados sobre esse assunto, estatísticos, alguma coisa que demonstre que pessoas trans, especialmente mulheres trans, estuprem mulheres cis. Não conheço esse dado. Se alguém tiver, por favor, me informe para poder eu ter uma noção melhor.
Mas isso mostra que de um lado e de outro a gente tem uma dificuldade muito grande. E a impressão que se tem por parte dos cidadãos, posso dizer mais claro, de extrema direita, tentam impor para as pessoas trans uma situação muito complicada. Ou não vão em lugar nenhum, porque até o terceiro banheiro eles não querem, porque aí seria o lugar para estuprar, é uma coisa que já acontece nos banheiros masculinos, ou se sujeitar a ser estuprado, nos casos aí das mulheres trans em banheiros masculinos. Sem falar que ninguém, por exemplo, é obrigado a mostrar o órgão sexual para frequentar um desses banheiros. Mas, de fato, 10 anos nessa discussão para chegar ao praticamente arquivamento da decisão é bastante decepcionante, levando-se em conta toda a pressão e toda a opressão que a comunidade trans sofre. E um dos pontos que também preocupa é que a população trans no mundo é apenas de 5%. Ou seja, uma minoria que precisa de direitos, que precisa ter um apoio para coisas básicas. E eu não vou dizer que foi um ato covarde, pode ter sido uma decisão técnica, mas é uma das coisas que realmente desampara toda uma população que come, que trabalha, que paga seus impostos, como toda e qualquer cidadã do Brasil. E quando a gente vê uma atitude como essas, parece um recuo que parece tático, mas a bem da verdade é uma decisão que, quando você repassa para o Legislativo e para o Executivo, que em níveis estadual e municipal tem se comportado, até mesmo em nível federal, tem se omitido em relação à população, a toda a comunidade LGBTQIA+, é de um total desamparo. É a sensação que fica para toda uma comunidade que simplesmente age como qualquer outro cidadão, mas não tem a cidadania plena. Num simples ato cotidiano e que todo mundo deveria ter com tranquilidade, que é de ir ao banheiro. Enfim, é um desabafo porque realmente fico muito indignado com relação a essas pessoas que, além de tudo, pregam contrariamente a pessoas que são massacradas diuturnamente, que não têm direito muitas vezes a sair à rua sem sofrer xingamentos, sem sofrer qualquer tipo de opressão. Uma pessoa trans sair de casa e voltar sem ouvir, pelo menos, sem sentir qualquer forma de humilhação ou agressão, é quase impossível no Brasil. E o que a gente puder fazer para apoiar essas pessoas, para ter dignidade, a gente deve lutar para fazer. No site Notícia Preta, indo para um outro ponto, nós temos uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Ipsos com relação a como as pessoas enxergam a questão da comunidade LGBTQIAPN+. E o título da notícia diz que 58% aprova a lei de proteção, porém 61% rejeita a demonstração de afeto. De acordo com o estudo, 77% dos entrevistados acreditam que pessoas da comunidade LGBT devem ser protegidas de discriminação. 51% acredita que o casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser garantido por lei e 68% concordam que casais homoafetivos devem ter os mesmos direitos de adoção de crianças. Quanto à participação e à visibilidade na teledramaturgia e na publicidade, as pessoas acreditam que 43% das pessoas são favoráveis à inserção e 53% apoiam empresas que promovem a igualdade entre integrantes da comunidade. Outra coisa que eles colocam que
O Brasil lidera o ranking mundial de pessoas que conhecem homossexuais, gays ou lésbicas, 68%, e bissexuais, 48%. Com relação a pessoas trans, esse número cai para 18%, e quanto a não binários e gênero fluido, 15%. A pesquisa abordou 18 mil pessoas em 26 países entre fevereiro e março deste ano, enquanto no Brasil foram 1.000 entrevistados. Outro destaque que é interessante é relativo à nossa grande guerreira deputada Erika Hilton, nossa diva, ou depudiva, como o pessoal tem colocado, que tem, mais uma vez, sofrido situações bastante delicadas. Numa audiência com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ela se envolveu num confronto com o deputado Nicolas Ferreira e a deputada Júlia Zanata. Enquanto Erika chamava a Zanata de ridícula, feia, ultrapassada, o deputado rebateu a Erika dizendo que pelo menos ela é ela. Enquanto a deputada Erika pede uma indenização de 5 milhões ao deputado Nicolas, a Júlia tenta ir para o Ministério Público Federal, tentar alguma forma de cercear a fala da Erika, provavelmente numa atitude aí um pouco intempestiva para ela ter dito isso, por conta de ter sido chamada de feia. E assim passa a nossa vida dentro do ambiente do Congresso Nacional, com a nossa grande deputada que vem lutando e vem se colocando numa posição de bastante destaque, inclusive recebendo a relatoria do projeto sobre o casamento LGBT, que é a PN+, na comissão que ela lidera, que se não me engano é a Comissão de Direitos Humanos. Bora aquilombar. Esta sessão é para a divulgação de destaques publicados no canal Juventude Negra no Telegram. Se você tem Telegram, coloque no seu mecanismo de buscas ali, Juventude Negra, e participe conosco para ficar por dentro de todas as notícias que conseguimos encontrar em língua portuguesa envolvendo pessoas pretas e todas as questões envolvendo racismo contra a nossa etnia. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é com relação a um fato que está acontecendo em Baltimore, nos Estados Unidos, cujo título é uma reportagem da Folha de São Paulo. Baltimore vive onda de overdoses que mata mais homens negros idosos. E tá que a gata querendo participar do podcast. De acordo com a notícia publicada na Folha de São Paulo, nos últimos 6 anos, enquanto Baltimore enfrentava uma das epidemias de drogas mais mortais dos Estados Unidos, as overdoses atingiram surpreendentemente um grupo, homens negros na faixa de 50 a 70 anos, que embora representassem apenas 7% da população, eles respondiam por quase 30% das mortes por drogas, uma taxa de mortalidade 20 vezes maior do que a do resto do país. Homens negros nessa faixa etária têm mais chances de morrer de overdose do que de câncer ou Covid-19 no auge da pandemia. As drogas estão empatadas com doenças cardíacas como sua principal causa de morte. De acordo com a análise dos jornais The New York Times e The Baltimore Banner, esses homens fazem parte de uma geração perdida, pouco reconhecida e que tiveram suas vidas moldadas por forças que têm alimentado a crise das drogas da cidade por décadas. Meio século atrás, empregos na indústria começaram a desaparecer em uma cidade que é industrial e na qual famílias negras tinham poucas oportunidades. Em 1980, quase metade dos homens negros de Baltimore com menos de 30 anos estava desempregada, em um nível semelhante ao que se viveu na chamada Grande Depressão. Ao mesmo tempo, uma onda de drogas ilegais, altamente viciantes, criou uma economia lucrativa, porém corrosiva. Alguns jovens começaram a vender drogas e depois a usá-las. Muitos foram detidos e encarcerados e nunca encontraram empregos que lhes permitissem ter uma outra possibilidade. Muitos desses homens
Atualmente, agora só podem pagar apartamentos subsidiados em complexos para idosos que os moradores dizem frequentemente estar cheios de drogas. Avós solitários e aposentados que lutam contra sua dependência há décadas, de repente estão cercados por tentações ilícitas, de acordo com a notícia. A reportagem também coloca que Filadélfia, Detroit, Chicago e parte de Nova York tiveram taxas iguais ou maiores de desemprego em 1980 entre homens negros dessa geração. Contudo, Baltimore se destacou mais por causa das mortes desses homens ter se tornado muito grande. O que é isso senão reflexo do sistema capitalista? Difícil comentar de outra maneira, que a gente poderia falar da questão racial, mas a gente nunca pode esquecer que, antes de mais nada, o racismo estrutural é parte do sistema capitalista colocado em pauta. À medida que não dá oportunidade de as pessoas conseguirem superar suas próprias dificuldades e simplesmente impõe condições inumanas para as pessoas. Não é por falta simplesmente de dizer oportunidade, simplesmente não se tem oportunidade. E é algo que acontece também nas nossas periferias. Sendo que aqui a situação é muito mais complicada num outro patamar, pois sequer muitos desses jovens se tornam ou conseguem chegar a uma idade mais avançada, porque simplesmente se colocam numa posição de linha de tiro de polícias e de bandidos. E vocês sabiam que oficialmente existe ainda um país colonizado na África? Seria o chamado Saara Ocidental, que é ocupado pelo Marrocos desde 1976, depois da quase 90 anos de invasão espanhola, e esteve em guerra por sua independência até 1991, quando uma missão da ONU foi instalada com a promessa de realizar um plebiscito para a determinação do país. Até hoje vivem ali cerca de 600 mil pessoas divididas entre o território ocupado, campos de refugiados na Argélia e o exílio, esperando esse plebiscito, que nunca aconteceu. 46 países reconhecem a soberania no país, porém o Brasil não é um deles. E lembrando que temos mais de 200 países no mundo, mais ou menos 100 e poucos participam da ONU, fora aqueles que a gente vê o caso da Palestina aí, por exemplo, que não tem reconhecimento internacional pleno. Então fica nessa situação super delicada. O que foi publicado esta semana é mostrar como as mulheres vivem. E é claro, numa situação complicada como essa, a situação realmente não é das melhores. Outro destaque que eu gostaria de fazer é a situação com relação aos torcedores racistas que tiveram lá um revés na justiça espanhola por conta de ofensas contra o nosso amado, idolatrado, salve Vinícius Júnior, um grande atacante, grande jogador, inclusive destaque na Copa do Rei, nessa última Copa, é uma dessas Copas que ocorre na Europa. Infelizmente não acompanho futebol como gostaria, até porque não me interessa muito, mas que nos traz aí uma situação bastante polêmica. Muita gente ficou feliz com a condenação do Daniel Alves por conta do estupro. Virou uma novela de idas e vindas, especialmente por causa das versões do Daniel Alves. E mesmo assim eu encontrei uma pessoa que defendeu o Daniel Alves aqui no Brasil, por incrível que pareça, dizendo que ele tinha sido vítima de uma armação, quando ele mesmo assumiu, e sem falar que teve provas. Foi encontrado o sêmen dele lá na vagina da vítima dele. E uma das coisas que me preocupa nessa situação é que, apesar da condenação, aparentemente esses torcedores podem não ser culpabilizados da maneira como nós imaginávamos. A aguardar, porque com o Daniel Alves, depois de tanta novela, ele acabou solto depois de pagar uma multa. E está aí, livre, leve e solto, vivendo a vida como... Não vou dizer que gostaria simplesmente a prisão dele, que a gente gostaria que nunca tivesse acontecido nada disso. Nem estupro, nem nada disso. Mas infelizmente é algo que a gente não pode esquecer. Cometeu o crime, precisa ressarcir
precisa cumprir aquilo que se deve. Afinal, a gente acabou de falar sobre essa questão do aborto, do pega e do estupro aqui no Brasil. Então, mais do que nunca devemos defender a punição devida contra esse criminoso. E outra coisa que eu acho importante destacar é algo relativo à África. A gente quase não tem notícias sobre lá, e geralmente quando tem são as piores possíveis e imagináveis. Uma delas envolve algo que foi publicado no site Mundo Negro sobre a situação econômica da Nigéria, que é a pior em mais de 30 anos. 87 milhões de pessoas abaixo da língua da pobreza. É a segunda maior população mais pobre do mundo, atrás apenas da Índia. De acordo com o The New York Times, mais de 92% dos nigerianos em idade produtiva estão no setor informal, em que não há salários nem sindicatos para lutar por eles. E além de tudo, há conflitos armados em 7 estados do norte da Nigéria, que são responsáveis pelos altos níveis de insegurança alimentar nesse país, na Nigéria. Para complicar, o site Sputnik trouxe para nós que ataques terroristas na Nigéria deixam mais de 50 mortos e dezenas de feridos. Então é algo que ainda vai demorar muito para se resolver, e é algo que, infelizmente, toda vez que o Ocidente resolve meter a mão, é pior. Esperamos que um dia todas essas situações se resolvam, mas infelizmente não vai ser tão simples, não vai ser tão rápido e muito provavelmente também não vai ser tão fácil. E o salário, ó? Operário da educação. Não bastasse a situação sui generis ocorrida no Paraná, em que nós tivemos um projeto que passou em cerca de uma semana também sem praticamente nenhum debate interno. A aprovação no primeiro turno com protesto da comunidade escolar do Paraná. O segundo turno de maneira virtual para, enfim, completamente evitar que a presença física da comunidade escolar paranaense pudesse evitar ou interferir nesse processo. A intimidação que o sindicato sofreu e a própria comunidade escolar sofreu, no sentido de não poder ir às ruas, não poder falar, não poder tocar no assunto. E, por fim, a difamação promovida pelo secretário de Educação, pela Secretaria de Educação do Paraná, com relação aos profissionais de educação. Nós tivemos também em São Paulo a autorização por parte do governador da gestão privada de 33 escolas para a iniciativa privada. No caso aí, seriam 33 unidades de ensino médio e de ensino fundamental 2. De acordo com informações da Carta Capital, caberá às empresas concessionárias ou empresas terceirizadas a prestação de serviços não pedagógicos, dentre elas a manutenção predial de equipamentos, limpeza, vigilância e portaria, alimentação, jardinagem, atividades da vida diária, envolvendo exclusivamente o apoio a alunos que não conseguem acessar com autonomia as instalações escolares. O acompanhamento da concessão e a fiscalização dos serviços prestados ficará com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, e é essa a informação. De acordo com a Folha de São Paulo, a Secretaria de Educação de São Paulo nega semelhança com o modelo do Paraná, em que, no caso, as escolas estaduais seriam administradas por empresas privadas. Curiosamente, o secretário de Estado é o mesmo. No caso aí, o projeto foi criado pelo atual, no caso do Paraná, foi atuado pelo atual secretário de Educação de São Paulo. De acordo com a Folha, a principal diferença entre os modelos é que, no caso de São Paulo, a parceria prevê a construção de novas escolas pelos parceiros. Após a construção, as empresas ficam responsáveis pela administração da parte não pedagógica. No caso do Paraná, as empresas não constroem novas escolas, mas entram para administrar uma parte das já existentes na rede de ensino do Estado. Outros pontos que são colocados é que
a princípio, não haveria uma interferência na parte pedagógica nem em Pará, nem em São Paulo. No caso do Paraná, as empresas seriam responsáveis pela contratação de professores provisórios ou substitutos, bem como estipular metas para o corpo docente. Outro ponto que, posso dizer, o desgraçado do secretário de Educação do Paraná falou que isso não configura interferência pedagógica. Bom, meta não configura interferência pedagógica? Até parece. Mas ele disse que o diretor da escola continuará sendo um funcionário concursado e que vai participar da entrevista da contratação e da elaboração das metas. Bom, ai gente, que é difícil, então é de ler sem pelo menos dar uma debochada, porque realmente é difícil a gente ler ou se irritar, porque realmente é difícil, ainda mais vindo de um veículo liberal como a Folha de São Paulo. Outra diferença é que a chamada parceria no caso de São Paulo, durará apenas 25 anos e que no Paraná não tem prazo definido. Mas o secretário de lá, do Paraná, afirmou que a continuidade da parceria dependeria dos avanços da escola em aprendizagem, da frequência dos alunos e da eficiência nos serviços de manutenção, que seriam fiscalizadas com o diretor da escola, como se o diretor da escola tivesse condições de peitar uma empresa que tem apoio do governo do estado. Gente, desculpe, mas não tem como levar isso a sério como sendo algo, até dizer que esteja acontecendo. É a privatização que não é mais disfarçada, ela está totalmente escancarada e que certamente ainda trará muitos malefícios para a educação pública. Enquanto o privado mandar no público, a gente vai ter essa desgraça acontecendo com nossos alunos. Outro ponto também que me chama a atenção é a participação da professora Dorinha, parlamentar, senadora pelo União Brasil de Tocantins, que agora também assumiu a relatoria do projeto envolvendo o novo ensino médio. Eu não trabalho no ensino médio, a princípio não tenho previsão de trabalhar também com esse nível estudantil, mas de qualquer forma a professora Dorinha meio que trabalha como se fosse o Carlos Lacerda da LDB de 1961. Para quem não sabe, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o Darcy Ribeiro na LDB de 96. Ambos apresentaram substitutivos que conseguiram acalmar os ânimos de debates acalorados e que não chegavam a conclusão nenhuma. E é claro que ambos trouxeram coisas positivas e coisas negativas, tanto em 61 quanto em 96, que inclusive esta última está em vigor. A professora Dorinha, no seu histórico, há de se lembrar, foi a responsável por trazer um projeto de lei para substituir o Fundeb, que morria em 2020, e que teve uma continuidade, a princípio agora sem um prazo de finalização, para permitir que a educação tenha um financiamento específico. E, de certa forma, isso nos salva das situações absurdas que muitas vezes as prefeituras nos colocam, e eu sou funcionário público municipal de 2 municípios, em que a gente fica muito à mercê dessas intempéries e essas questões que muitas vezes os governos ou desgovernos resolvem impor para os funcionários. De acordo com o documento que a senadora nos colocou, ela definiu que a formação geral básica, que inclui disciplinas como português e matemática, seja limitada a 2.200 horas, ou seja, 200 horas a menos do que havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de março. E o texto aprovado pela Câmara colocava 2.400 horas para a parte comum, com as disciplinas tradicionais, e 600 horas para itinerários formativos. No caso da educação técnica, a formação geral básica seria de 2.100 horas e 900 horas para a parte flexível do currículo. Essas informações estão na Folha de São Paulo, mas de qualquer forma, muitas informações
são importantes para quem também tem Telegram, que tem canais específicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Dentre outras coisas, o Senado Federal instalou na Comissão de Educação a subcomissão de alfabetização na idade certa. E, no caso, quem vai dirigir essa subcomissão é o senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que é senador pelo PDT do Ceará. Outra subcomissão da Comissão de Educação do Senado é uma que foi organizada para acompanhar a educação de jovens e adultos. O requerimento foi da senadora Janaína Farias, do PT, também do Ceará. Já na Câmara, a gente tem algumas questões interessantes. A Comissão de Educação aprovou medidas de acolhimento escolar para adolescente grávida, a fim de que os espaços físicos sejam adaptados para dar apoio às mães e aos filhos, com alargamento de critérios e prazos para o jubilamento, a garantia de acompanhamento dos filhos em quaisquer espaços e flexibilização de prazos administrativos para entrega de pesquisa, monografias, tudo muito voltado para ensino superior. Outro ponto também que foi colocado é que a Câmara dos Deputados aprovou no dia 12 um projeto de lei que aumenta penas em caso de homicídio cometido em instituição de ensino em determinadas situações. Conforme o projeto, a pena padrão de 6 a 20 anos pode crescer em 1/3 se o homicídio na instituição de ensino for praticado contra uma pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade. E para 2/3 se o autor for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima. Esse agravante também se aplicará se ele for professor ou funcionário da instituição de ensino. Pergunta que não quer calar. Até que ponto que isso vai ajudar, gente? Tem hora que eu fico olhando para esses projetos. Esse projeto tramitou sob relatoria de Jorge Gotten, do PL de Santa Catarina, e que foi apresentado em julho de 2023 pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino. É uma das coisas que pode ajudar, mas tenho lá minhas dúvidas, porque o ideal seria que as pessoas aprendessem a lidar, não somente para não fazer nada disso, mas também para não matarem, né? Não agirem nada contra a lei. Uma outra coisa, como último destaque, que também aí já veio das notícias da Câmara, foi que a Comissão de Educação da Câmara promoveu na quinta-feira, dia 13, a audiência pública sobre os investimentos estratégicos na educação infantil e na alfabetização. E quem solicitou esse debate foi a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. E que, entre outras coisas, ela pensa que experiências educacionais positivas nos primeiros anos aumentam a probabilidade de sucesso acadêmico e profissional. Curiosamente, apesar de ser uma pessoa do Novo, que é aqueles partidos privatistas, ela coloca que o Brasil gasta R$56 mil por ano por cada aluno da universidade e que somente 20 mil em estudantes de educação básica. E que, além de investir mais na educação básica, é preciso aprimorar os métodos de ensino e incentivar o engajamento das famílias na vida escolar dos filhos. Bom, gente, quem está na ponta de lança como a gente, daí que o tema é operário da educação, sabe que a dificuldade é muito grande e que, a rigor, a meu ver, parte dessa dificuldade também é cultural. É difícil porque esse engajamento, especialmente nos anos finais, é muito difícil. Nos anos iniciais, geralmente, a gente tem uma participação maior da família, que envolve a educação infantil até o chamado 5º ano de escolaridade. A partir do 6º, é uma dificuldade para conversar com esses familiares e até para chamar para saber coisas necessárias com relação aos nossos próprios estudantes. Outro ponto que é delicado é que não adianta só o investimento na escola. A gente precisa de um aparelhamento total em todo o país, também com serviços de saúde, segurança pública, saneamento básico. E uma das coisas que eu já falei, que muitas vezes
Quando nós estamos em determinados ambientes, o único aparelho público é a escola. Isso, por um lado, também é desanimador. Quando você tem pelo menos esse conjunto de aparelhos públicos, você tem pelo menos um amparo mais interessante para poder saber lidar melhor com nossos estudantes. Muitas vezes não é falta de vontade de os pais tentarem cuidar melhor de seus filhos, especialmente em casos em que é necessária a investigação para saber se o aluno é incluído ou não, se o aluno é especial ou não. É porque não tem para onde correr, não tem para onde ir. E, para piorar, não se tem dinheiro necessário para trazer o melhor para esses alunos. Esse é um dos pontos também bem difíceis de a gente lidar. Mas, enfim, se a escola já pudesse ter tudo isso, ótimo, mas na prática isso ainda não acontece. E não adianta só falar de governo federal. O governo federal tem muitas poucas unidades voltadas para os ensinos fundamental e principalmente para a educação infantil. O que a gente precisa é também da responsabilidade de municípios, que também têm outras questões muito importantes a serem resolvidas. Mas não devemos nos esquecer que os municípios e os estados também precisam ser responsabilizados e ser chamados à atenção. Que em vez de ficarem fazendo projetos para privatizar serviços para fazer lavagem de dinheiro, que é para isso que serve a terceirização, colocar pessoas recebendo mal para fazer trabalhos, muitas vezes até ficam em situações de petição de miséria, especialmente quando a troca de governo, que eles ficam 3 meses sem receber salário, depois tem que entrar na justiça para reaver o que é de direito para eles receberem. A gente tem essa situação aí de pessoas que ficam à mercê de uma demissão simplesmente por mudança de governo. Se você acha isso justo, sinto muito. Todo mundo deveria lutar para retornar à lei trabalhista antes da ditadura militar, em que todos os trabalhadores, sejam eles públicos ou privados, tinham direito à estabilidade. A estabilidade foi substituída pelo FGTS, que ajudou uma poupança interna, porém nunca funcionou como tal. E o que acontece hoje é que eles querem, inclusive, acabar com esse instrumento, através da informalidade e através da destruição das leis trabalhistas. Gramática dramática. A Folha de São Paulo destacou a existência de novos escritores dentro da comunidade indígena, trazendo e se colocando à disposição para trazer as suas obras, as suas versões, o que eu saúdo muito, porque é necessário que todo mundo que tem a sua cultura tenha voz e possa se colocar. É importante que a gente tenha essa diversidade para a gente entender as diversas vozes, entender as diversas culturas e a gente sair daquela ideia absurda e eurocêntrica de que é uma literatura marginal, de que eles são ágrafos, que não têm cultura. Eles têm sim, e têm uma cultura muito mais rica do que a gente possa imaginar. Eu digo por mim que, apesar de não ser uma pessoa com tanta noção das culturas indígenas, eu hoje entendo melhor quanto é complexa a matriz africana a partir do momento que eu decidi ingressar numa religião de matriz africana. E o quanto a gente perde em ficar apenas estudando a Europa. E o quanto a gente perde ao não olhar para o nosso próprio território, para a nossa própria cultura, para a nossa própria vida, ao esquecer tanto a voz indígena quanto a voz africana. Uma última coisa que eu gostaria de destacar dentro desse ambiente que eu costumo trazer aqui, que em vez de fazer dar lições gramaticais, eu gosto de fazer uns comentários com relação a assuntos que permeiam esse tema e que caberia muito bem até no Conversa Viada, mas eu achei melhor trazer para cá porque isso envolve a própria questão do uso da língua. A gente já comentou em outro momento sobre a questão da linguagem neutra, que é algo muito polêmico ainda, porque isso envolve uma possível mudança linguística e a gente enfrentou aí 2 coisas interessantes. Primeiro,
que o Cristiano Zanin disse que em manifestação sobre o posicionamento do STF sobre o julgamento dessa situação, entendia que a linguagem neutra destoa das normas da língua portuguesa. É um dos pontos que faz parte. Nós estamos fazendo uma revisão da língua. E isso é necessário porque isso deveria ser feito mais frequentemente. Não se trata simplesmente de trazer outras normas ou outra situação, mas essa discussão é interessante. E apesar de estar num ambiente que eu nem sei se seria o mais adequado, mas diante de tanta confusão que a extrema-direita coloca, é um ponto que exigiria da nossa parte uma pesquisa um pouco maior e até mesmo resolver polêmicas que nunca ficaram bem esclarecidas. Quando se fala, por exemplo, em desinência, o que é desinência para um matoso, se não me engano, desinência é para o Celso Cunha. Para o matoso é vogal temática. E aí, o que nós temos? O O, o E e o A é o quê? São o quê? São vogais temáticas ou são desinências de gênero? Então, quando ele faz esse tipo de debate, seria importante para a gente fazer uma análise melhor e até mesmo obrigar que as pessoas voltassem a rever isso de maneira adequada. E é claro, como já falamos, não precisamos fazer uma mudança específica na língua para realizar outras formas de neutralização, usando expressões como olá pessoal, como a Mariana Nassif usa na abertura do jornal GGN 20 horas, e outras maneiras que a gente pode utilizar para mudar isso. E o que, ao final, isso já no dia 11 de junho, o Supremo Tribunal Federal já havia formado maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendia leis municipais que proibiam o uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas ou seu uso por agentes públicos. Em que várias cidades, o pessoal da extrema-direita começou a entrar aí como sendo um lado patriótico, você proibir a linguagem neutra. Por balela, a gente já viu que o pessoal da extrema-direita só quer uma coisa: proteger o capital, o dinheiro. E para isso vamos usar de todos os argumentos e muitas vezes não tem nada a ver com a hora do Brasil. Até porque, a rigor, o uso ou não da linguagem neutra não interfere em nada na formação do ser humano. O que interfere é a hipocrisia, é a falta de discernimento que muitas vezes eles apresentam, para dizer o mínimo, e eu até mesmo diria a falta de caráter, que é talvez o lado pior que a gente possa encontrar aqui no nosso ambiente. E para piorar, eles fazem questão de usar a religião para impor uma agenda que é contrária à vida. A esquerda sim é a favor da vida, a direita apenas à própria vida, e aos outros que se explodam. Tua leitura. Luís de Camões, soneto 80. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. De Carlos Thiago, um velho índio. Sou um velho índio pintado de tradições, riscado de muitas lutas, muitas estrelas e trovões. Um índio fazedor de canoas, construtor de tacapes de sonhos, de borboletas e aviões, aves de muitas cores pousam em minhas mãos. Um velho índio de muitas rugas, que me ensinam a fazer tarubá, a dizer dos ventos que chegam do lado de lá. Um velho carregado de histórias, muitas luas, muitas glórias,
Minha aldeia no meio do mato, papagaio falando, maué. Um velho índio chamador de ventos, inventor de bravos trovões, compositor de lamentos e algumas belas canções. Canto o agora, o amanhã o sol vai trazer. Meu ritual é revestido de presente, pintado por tradições e silêncio. Sou um velho índio, bom remador, caçador de onças e jabuti, garças grandes e belos litis. Um velho índio para crianças, cantador de muitas histórias. Meu povo é minha tradição, que carrego em meu coração. E agora na África de Angola, Agostinho Neto, havemos de voltar. Às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos, haveremos de voltar. Às nossas terras, vermelhas do café, brancas de algodão, verde dos milharais, haveremos de voltar. Às nossas minas de diamantes, ouro, cobre, de petróleo, haveremos de voltar. À frescura da mulemba, que é uma árvore de fruto comestível, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, haveremos de voltar. À marimba e ao quiçange, que é um instrumento musical para dedilhar. Ao nosso carnaval, haveremos de voltar. Haveremos de voltar à Angola libertada, à Angola independente. Indo agora para Moçambique, de Armando Guebuza. Se me perguntares quem sou, cavada de bexiga de maldade, com um sorriso sinistro, nada te direi. Mostrar-te-ei as cicatrizes de séculos que sulcam as minhas costas negras. Olhar-te-ei com olhos de ódio, vermelhos de sangue vertido durante séculos. Mostrar-te-ei minha palhota de capim a cair sem reparação. Levar-te-ei às plantações onde sol a sol me encontro dobrado sob o solo, enquanto trabalho árduo mastiga meu tempo. Levar-te-ei aos campos cheios de gente, onde gente respira a miséria em toda hora. Nada te direi, mostrar-te-ei somente isto, e depois mostrar-te-ei os corpos do meu povo, tombados por metralhadoras traiçoeiras, palhotas queimadas por gente tua. Nada te direi, e saberá porque luto. Poema de 1977. E para terminar nosso passeio poético, Ana Júlia Sansa, nascida em Cabo Verde, publicou seu primeiro livro, Arco-Vídeos e Vibrações, em 1985. É uma poetisa laureada, já ganhou prêmios em Itália, Portugal e Estados Unidos. E, de acordo com a última informação, ela é funcionária do Consulado-Geral de Portugal em Toronto, Canadá. Insólito. A luz que a chama me prende no caminho rude que meus pés me levam e que meus olhos alcançam distâncias, mesmo no insólito, continuo resistindo. As notícias chegadas de todo canto da terra ao encontro implacável do homem com a natureza, o sopro trio do vento, enrijecendo o caráter no perfil duro e fixo de cada ser, milhares de lágrimas repartidas em cada pálpebra. É urgente e necessário que se combata o mal. É tempo de solidarizar e construir o bem. Ainda é tempo de inventar o amor. Posso perguntar? E vamos aos comentários dos últimos São Filipes e tudo mais. A gente teve aqui muitos comentários no caso Albani, especialmente do último São Felipe, falando: bom dia pessoal, esclarecedor, e eles se protegem. E lá do Filipil, a Dilma comentou: oi Felipe, bom dia, gratidão por esses conhecimentos. Eliette Catarina comentou, dentre outras coisas, oceano é vida, no dia que a gente falou do Dia Mundial dos Oceanos, e depois ela comentou, no dia que falamos da vacina,
Bom dia, de Caçador, Santa Catarina. Uma dose de Filipil diariamente renova, esclarece e cura. Gratidão, Eliette, gratidão, Antônio, gratidão, Dilma, por todo esse carinho. E esperamos que estejam gostando desse trabalho que a gente começou há tão pouco tempo. Sobre a questão dos oceanos, Antônio Carlos Albani colocou: o oceano é tudo de bom, é cheio de mistério. E depois, quando falamos de Camões, da língua portuguesa, bom dia, deixou uns joinhas. Quem também se manifestou foi a Lidi, um grande parceiro de longa data, colocando também o coração e 3 palminhas. Naquela questão do dia do educador sanitário, Antônio Carlos Albani colocou bom dia, esclarecedor, mesma mensagem que ele deixou também quando falamos da questão do trabalho infantil. E a Dilma Vina Luiz colocou: bom dia, gratidão pelas pílulas de conhecimento, que é muito importante esses esclarecimentos. Da mesma forma com relação às vacinas. E por último, no dia que a gente falou do Dia Mundial da Doação de Sangue, o Antônio Carlos deixou bom dia, também deixou bom dia a todos no dia que falamos de Santo Antônio, e também a Derli colocou 5 coraçõezinhos e colocou excelente. Gente, muito obrigado por todo esse apoio, por todo esse feedback, e fique à vontade sempre para trazer os seus comentários e seus esclarecimentos. Encerrando o nosso Som Felipe, gostaria de lembrar que o Som Felipe é a nossa revista semanal. Ela, a princípio, era para sair quinta-feira, tem dia que sai na sexta, tem dia que sai no sábado, é o dia que a gente tem tempo para fazer esse trabalho. E estou tentando manter diariamente as pílulas, que são os Filipil, em que falamos de diversos assuntos. Eu cheguei a falar de alguns assuntos opinativos, mas os dias às vezes são tão interessantes que às vezes vale a pena a gente, já que especialmente quem acompanha a imprensa de esquerda tão frequentemente como eu, acaba se envolvendo com outras pessoas que têm muito mais condições de fazer determinadas abordagens, aprendo muito com esses especialistas, com esses articulistas, então acabo colocando aquilo que me parece ser mais interessante. Então, por isso, eu vou por um outro caminho. E, por fim, lembrando que toda terça-feira, às 6h30 da noite, no canal Paz e Bem, tanto do YouTube quanto do Facebook, a gente tem o nosso programa Espiritualidade e Diversidade, em que a gente faz essas abordagens, colocando tudo aquilo que a gente pode a respeito de temas envolvendo as diversidades humanas e as espiritualidades, que não deixam de ser outras formas de diversidade. Também temos algo que é importante comentar, que são os canais do Telegram, o Drops LGBTQIAPN+, e Juventude Negra. O Drops tratando de questões da comunidade LGBTQIAPN+, que nós abordamos aqui no Conversa Viada, e também a Juventude Negra tratando de questões de negritude, racismo, antirracismo e tudo relativas ao povo preto, que envolve também no Telegram. No mais, agradecemos a presença de todo mundo. Deixo aqui minhas despedidas ursalinas e até o próximo podcast ou programa por aí. Vamos, meus irmãos. Fala, colega. Não, ela já levantou uma questão, depois você. Primeiro ela. Ô, gente, porra. A conversa é comigo. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara.